Ainda bem. Né? Anuncia no grupo, professor, primeiro. Né? Vou anunciar. Isso E tem aí. um notebook, inclusive, que estava aí para vender, minha sogra queria, aí eu falo com a minha esposa fica, não sei se ela quer, se ela não quer, e tem um outro aluno que está querendo também, né? Eu super preciso. Preciso comprar um urgente mesmo. O meu já não funciona mais. Eu falei, e assistir aula pelo celular às vezes trava, é muito ruim. Não é ruim. Era o notebook que eu usava, eu troquei recentemente, justamente porque o que eu comprei tem um pouco mais de capacidade de aula, só por isso, assim, de gravação, né? Só troquei basicamente por isso, que ele me atendia super bem, né? Legal, bacana. Né? Ok, anuncia lá então, professor, se puder. Tá bom, farei isso. Bom, então essa questão aqui é importante, pessoal, essa questão da estimativa formal, tá? Porque, vamos lá, então a Rose tem lá os móveis bonitos, computador top, tudo novinho lá, né? E aí ela identificou assim, ó, eu estou trabalhando no escritório, estou fazendo o meu trabalho, o escritório vem funcionando de forma normal, sem nenhum tipo de, digamos, como eu posso dizer, de alteração aqui, nada fora do normal. Então, veja, não tem nenhuma indicação de perda. Consequentemente, eu não preciso fazer uma estimativa formal, tá? Eu não preciso formalizar isso, né? Por quê? Porque supostamente ela não vai precisar, né? Digamos, fazer essa perda, porque basicamente digamos assim, esse valor ele vai estar dentro do, digamos assim, do esperado, dentro do normal, tá? Então, então aqui ele fala se é formal e se não tem essa indicação. Isso aqui pode parecer uma coisa simples, mas imagina uma empresa de grande porte que vai ter que fazer isso aqui, né? Ela vai ter que fazer uma estimativa formal. E, gente, dificilmente você vai ter as pessoas na empresa que vão parar o que estão fazendo para fazer essa estimativa formal. Isso aqui vai ter que ser feito muitas vezes por uma empresa e você tem um custo adicional aqui, tá? Então, isso é complicado, mais do que o que a gente pensa. Então a entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, e aí a cada final de balanço, ou período de balanço, se há alguma indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização. Tá? Pessoal, cuidado com essa palavra sofrido, tá? Vale aqui para vocês aqui, vale uma parte, tá? Por que eu estou falando isso? Porque ativo não sofre, pessoal. Tá? Então, ativo não sofre desvalorização. Ativo se desvaloriza, não sofre desvalorização. Quem sofre são as pessoas, são os animais, não os ativos. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem o professor Peters, um amigão meu, gosto muito dele, o cara conhece normas, que é uma coisa impressionante. E ele foi meu professor convidado quando eu tirei o meu título de mestre pela PUC, né? Foi a professora Neuza, que na época era coordenadora, foi minha orientadora, o professor José Carlos Marion e o professor Peters. Quando eu apresentei a minha dissertação, eu coloquei lá, não, porque o caixa sofre não sei das quantas, né? Aí o professor, na hora, ele falou assim, Pô, Peters, para um pouquinho. Contabilidade, assim, os ativos não sofrem, quem sofre são as pessoas. Então, embora esteja escrito aqui na norma, pessoal, esse termo está errado, tá? O que eu estou falando aqui é uma parte, ele não é da norma, mas é para a gente, digamos assim, às vezes você vai falar com uma pessoa e com algumas pessoas, tem gente que leva esses negócios em consideração, muito até, tá? Então, norma, ativo, a empresa sofreu uma perda. Não sofreu, porque a empresa não sofre, quem sofre são as pessoas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como muitas vezes tem termos errados aqui nas normas, textos de forma geral, né? Bom, então vamos lá. Então, de repente, ela pode ter identificado alguma desvalorização. E se houver essa indicação, então ela tem que estimar o valor recuperável desse ativo, tá? Qual que é o valor recuperável? Voltando naquela figura, apuração do meu valor justo menos as minhas despesas de vendas, que é o meu valor líquido de venda, ou o meu valor em uso, tá? Bom, aí aqui, ele fala lá, então, independentemente, olha só, de existir ou não indicação de redução ao valor recuperável, foi aqui que nós tínhamos parado, né, Rose? A entidade deve, testar no mínimo anualmente a redução ao valor recuperável de ativo intangível com vida útil indefinida.
ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando seu valor contábil com seu valor recuperável. Então, ó, independentemente de existir ou não indicação de valor recuperável, aqui, quando nós estamos falando de um ativo intangível com vida útil indefinida, não interessa se teve indicação de perda, você precisa fazer o teste anualmente. Tá? Ah, preciso fazer indicação formal. Não, aqui ele já está falando, você tem que fazer o teste. E outra, ó, testar anualmente o ágio por expectativa de rentabilidade futura, chamado goodwill em combinação de negócios. Então, eu preciso testar o meu ativo intangível com vida útil indefinida, uma marca, por exemplo, né? Patente tem vida útil definida. Mas, por exemplo, uma marca, eu preciso testar anualmente. Ah, mas não tem indicativo de perda, não tem problema, você tem que fazer o teste. E se você tiver goodwill, né, que é o ágio lá por rentabilidade futura? Tenho? Beleza, você tem que fazer o teste independentemente de indicação de perda, tá? Ó, opa. Ó, então, ao avaliar aí verificar essa indicação, né, fazer digamos, essa análise, a gente tem que levar em conta duas coisas, né? A gente fala, ó, deve considerar no mínimo as seguintes indicações: fontes externas e fontes internas, tá? Externas e internas. Esses são os itens que a gente precisa levar em consideração, tá? Bom, então o que são as fontes externas, né, da informação? Essas fontes externas, gente, claro, se a gente voltar aqui, vai falar o que é uma fonte externa e uma fonte interna. A fonte externa é aquela que está fora da empresa. E a fonte interna é aquilo que está dentro da empresa, que são aquelas informações que eu obtenho dentro da empresa. Então, no momento digamos assim, dessa mensuração, eu preciso levar isso em consideração, tá? Eu estou pegando valores de fora ou dentro da empresa? O que eu estou fazendo? Qual que eu devo considerar? Qual é mais importante para fins de apuração de impairment? Bom, vamos lá. Ó, então, o que é uma fonte externa? Então, há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou uso normal, tá? Então, o ativo, veja só, aqui ele não está falando o uso ou tal, ele está falando o valor, tá? Então, o valor do ativo. Então, por exemplo, se você tem um ativo na sua empresa e você percebe, por isso que nós estamos falando de fontes externas, ó, nós estamos falando aqui, ó, de fontes externas, tá? E você identificou que dentro desses, digamos, dentro desse ativo, você identificou que o preço para aquisição, né, desse ativo, ou que o valor de venda desse ativo, por exemplo, caiu muito, então é um indicativo de que você tenha uma desvalorização nesses ativos, tá? Outra coisa, ó, mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período. Vejam só, pessoal, isso aqui tem um exemplo assim, que a gente está vivendo, tá? Ou ocorrerão em futuro próximo, ó, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico, legal, né? Pandemia, que nós estamos vivendo, no qual a entidade opera ou no mercado para qual o ativo é utilizado. Gente, quantas empresas, quantos ativos, digamos assim, vocês viram ao longo desse, digamos, vou falar 2 anos, tá? Não é exatamente 2 anos, mas vamos arredondar 2 anos aí. Desde março do ano passado, né, até agora, que a gente ainda está em pandemia, embora, graças a Deus, caíram muito as mortes, as internações, né? Quantos ativos, empresas vocês viram aí se perder ao longo do tempo? Várias, né? Por que isso ocorre? Por conta de uma situação adversa. Tá? Então, eu lembro que num dos grupos que eu participei, que eu participo, né, de professores da contabilidade, aqui no WhatsApp, uma das discussões logo lá, digamos assim, no final, começo não, né, meio final do ano passado e começo desse ano, as pessoas estavam discutindo, a Rose vai confirmar aí para mim, que se eu não me engano, Rose, teve até um evento aí lá no Sindiconte, aqueles do IFRS, falando sobre as perdas estimadas para crédito em liquidação duvidosa ou reconhecimento de perdas a partir ou por conta, né, ou pelo motivo da pandemia. Então, não teve, né? Sim. Por quê? Para vocês verem a importância que tem quando você reconhece essas perdas.
quando você tem uma situação adversa, quando você tem um fator que influencia a sua empresa, os seus ativos. E a gente vê isso de forma externa, porque isso não está dentro da empresa. Então, no próprio ambiente tecnológico, eu falei recentemente numa aula aí, que a gente tem aquela questão dos celulares antigos. Então, o WhatsApp, por exemplo, não vai funcionar, já parou, né? Para alguns celulares mais antigos, ele já parou de funcionar. Por que ele parou de funcionar? Porque a tecnologia já está ultrapassada desses celulares, né? Aqueles aparelhos mais antigos, e, inclusive, a questão de segurança. Então, claro, tem uma lista aí de aparelhos, né, que não funciona mais, não roda esse aplicativo e provavelmente outros aí. Então, isso é uma mudança tecnológica. Eu até dei um exemplo. Imagina que você tem na sua empresa, né, um grupo aí de, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 vendedores que utilizam esse tipo de aparelho para o dia a dia deles, a empresa oferece, é ativo da empresa, aí de repente para de usar o WhatsApp, como é que fica? E o custo que você vai ter para trocar esses equipamentos, percebe? O impacto é complicado, é grande, tá? Tem outros exemplos, ó, taxa de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre investimentos aumentaram durante o período. Gente, a gente está vendo agora a taxa de inflação, a gente está vendo taxa de juros aumentando. Então, esses aumentos de taxa, quando você traz a valor presente, o valor presente é menor, né? E aí você tem, digamos assim, pensando em termos de valor em uso, você tem uma diminuição do valor desses ativos, tá? Ó, diminuirão significativamente o valor recuperável. Por quê? Porque a taxa é muito alta, eu trago o valor presente e o valor é menor, certo? Consequentemente, eu tenho perda nesses ativos. Ó, olha essa daqui, gente. Ó, essa daqui vocês vão lembrar que é uma discussão até recente, né? Ó, o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior que o valor de suas ações no mercado. Gente, vocês vão lembrar desse caso da Petrobras, tá? Lembre-se que lá no governo Lula acho que não, Lula, governo Lula e governo Dilma, governo do PT, né? A política que foi adotada pelo Partido dos Trabalhadores, ela fez com que a Petrobras, não estou nem falando de desvios, nada disso, tá? A própria política de preço, que é diferente agora, tá? E nem estou falando que agora é melhor, mas são políticas diferentes. A política lá na época era de manter o preço. Então, se vocês lembrarem, o preço da gasolina lá no governo PT, e aí vão falar Lula-Dilma, ele se manteve, o preço era baixo. Mas o que aconteceu com isso? O valor da Petrobras caiu. A Petrobras, inclusive, teve prejuízo, o endividamento aumentou muito, e aí a gente chegou numa situação não exatamente como essa que nós estamos vendo aqui, do tipo, o valor do capital é maior que o valor das ações na Bolsa. Não, a gente não chegou nesse sentido, nesse aspecto. Mas fez com que a Petrobras perdesse valor, tá? No mercado, porque a Petrobras chegou a ser a quarta petrolífera do mundo. Aí depois ela caiu, depois passou lá perto das, sei lá, 100, né? Tava bem longe, tá? Agora tá voltando, né? A custa do povo brasileiro, mas tá voltando, né? O pessoal fala, não, tem que manter a Petrobras, gasolina R$7? Tem lugar que tá cobrando R$8 a gasolina, né? Não sei para vocês se tá bom, para mim. Oi? Aí uma reportagem, professor, da empresa Uber, né? Sim, Tá, Uber. Perigando aí, fechar. Sim, exatamente. Por quê? Porque não está compensando, não dá, o combustível está muito alto. Eu pergunto para vocês, o que vocês preferem? Ter uma Petrobras entre as primeiras petrolíferas do mundo ou ter uma gasolina que a população possa utilizar, que possa baixar o valor da comida, possa... Gente, o combustível alto interfere no preço do pãozinho, interfere no preço da carne, interfere numa série de coisas, né? Então, na minha opinião, eu não sou daquele tipo que gosta de interferir no mercado, mas eu acho, como a Rosane está falando, eu acho que a situação que nós estamos vivendo é um absurdo. E mais, hein, pessoal? E mais, os grandes investidores, os grandes acionistas da Petrobras são os bancos. E isso significa que todo esse lucro de X bilhões que a Petrobras tem aí não vai para a população, vai para os bancos. Tá? Então, essa coisa de não, porque ela está dando lucro. Está dando lucro, mas o dinheiro não vem para o povo.
51% vai para o governo e o restante vai principalmente para os bancos. Então, essa coisa de falar que não, porque precisa ser a maior... Não, então você quer... o governo, então, deveria permitir que outras petrolíferas entrassem no Brasil, tá certo? Uma vez fazendo isso, muito provavelmente você tem concorrência, muito provavelmente o preço cai. Bom, mas enfim... Só queria citar esse exemplo porque naquele momento, então hoje, por exemplo, a gente tem uma situação diferente, tá? Você tem uma situação, digamos assim, de valorização da empresa. A empresa está valorizada, só que em detrimento do povo brasileiro. Então, eu particularmente, a minha opinião eu sou contra esse tipo de, digamos, de valorização. Não sei se vocês sabem, mas a Petrobras, pessoal, foi criada lá em 54, 55, sei lá, nos anos 50, justamente para não ficar sujeita a essas variações de preços internacionais. Tá? Ela foi criada justamente para isso, né? Porque tivemos crise do petróleo, o valor do combustível era muito alto, então o governo falou assim na época, não, vamos abrir uma empresa, uma petrolífera brasileira, e sem contar que nós estamos importando gasolina, tá? Nós estamos importando combustível, tá? E a gente paga o preço em dólar, tá? Enfim. Mas, enfim, pessoal, então, quando há, né, digamos assim... Agora, veja a situação, se o valor do patrimônio líquido lá no balanço é maior que o valor das ações no mercado, essa empresa está com problemas seríssimos, tá? A gente viu, né, um tempo atrás, eu acho que foi em 2008, né, que teve aquela crise nos Estados Unidos, que afetou o mercado basicamente mundial, tal. Algumas empresas aqui no Brasil foram bem afetadas e algumas chegaram numa situação muito próxima disso aqui, tá? De você ter, digamos assim, o valor das ações mais baixo que o PL. Então, isso indica claramente perda. Isso indica claramente que você tem que reconhecer perda, tá? Bom, agora a gente tem as fontes internas. A interna, pessoal, é mais fácil. Então, eu estava dando o exemplo lá da Rose, né? Então, a Rose pega lá o escritório dela, a fonte interna dela é o quê? Olhar os móveis, ver se eles estão bem, se eles não têm ali nenhuma avaria, se eles precisam de manutenção ou não, certo? Se eles não estão lá, pegou cupim, é de madeira, pegou cupim, né? Então tem que jogar fora. Ou aqui no meu caso, aqui, estou num lugar que alaga, né? Então, molhou o móvel, tem que jogar fora. Então, aí eu estou fazendo, digamos, estou dando um exemplo aqui que a gente vai fazer de forma visual. Você pega uma empresa de grande porte, você tem lá os departamentos de patrimônio, eles vão fazer essa análise, eles vão fazer essa checagem, eles vão ver isso, né? E isso é fonte interna, tá? Ou seja, é aquilo que você obtém de informação dentro da empresa, tá? Então, evidência disponível de obsolescência ou dano físico, né? Foi o primeiro exemplo que eu dei aí. Mudanças significativas, olha só, na medida ou maneira em que o ativo é ou será usado. Então, às vezes, você muda a forma de utilização daquele ativo e isso gera uma perda enorme. Isso faz com que aquele ativo, não vou falar que ele fique prejudicado, mas faz com que aquele ativo se desvalorize, faz com que aquele ativo perca aí, capacidade de geração de benefícios econômicos. Então, você tem uma desvalorização, né? Ou indicativos, tá? Essas mudanças incluem um ativo que se torna inativo, planos para descontinuidade, no caso da Ford, ou reestruturação da operação, a qual um ativo pertence. Planos para baixa de um ativo antes da data anteriormente esperada, reavaliação da vida útil de um ativo, né, como finita ao invés de indefinida. Então, esses itens todos, eles podem identificar perda. E aqui nós estamos obtendo essas informações internamente, tá? Evidência disponível proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico do ativo é ou será pior do que o esperado. Então, você tem aquela máquina que você comprou, né, pessoal? Vou dar um exemplo aqui, que eu fiquei muito feliz, tá? Essa semana, realmente fiquei feliz, tá, pessoal? Vocês sabem que, vocês estão vendo aqui que tem uma luz coloridinha. Aqui, a minha parede aqui, eu pintei de azul. Vocês viram que eu pintei de azul, pessoal? Repararam aqui, não? Gastei um dinheiro pintando essa parede aqui, tá? Bom, agora, eu posso pintar essa parede de verde, tá? Ou posso pintar essa parede de vermelho para combinar com a minha camisa. Olha só que bonito, né? Posso fazer uma mescla aí, ó, tá? Pode ser roxinho. Olha só, tá vendo?
Então, foi a Rose que falou? Então, Rose, isso aqui, né, na verdade, é um investimento que eu fiz. Vocês não estão vendo, mas ao meu lado aqui tem uma barra de LED, né, que ele vai mudando de cor e tal. E eu vi isso daqui a partir do que eu estudo em termos, assim, vamos falar assim, dos YouTubers aí, né? Os caras fazem, vocês podem reparar que o fundo dos caras é aquele fundo azul, tal, né, não sei o quê, enfim. Então, por isso que eu estou falando, eu fiquei bem feliz, né? Porque a gente está falando aqui, ó, né? Digamos assim, que um ativo é ou será pior do que o esperado. No meu caso, como eu estou dizendo, fiquei feliz porque eu recebi um elogio essa semana de um professor que me deixou assim, aliás, ontem, né? Fiquei bastante feliz. Por exemplo, eu fiz esse investimento aqui. Vocês estão vendo que os livros aqui, ó, ela está desfocada? Eu estou bem focado. Tá vendo o telefone atrás de mim ali? Isso aqui não é cenário, pessoal. Assim, não é chroma key. Embora eu tenha o chroma key ao lado, mas isso aqui realmente é minha estante de livros. Claro que é só uma parte. A outra parte está aqui do lado, que não cabe tudo aqui, né? Essa coisa desfocada, essa imagem melhor, o microfone, né? Tenho aqui a outra câmera também, né? Que até estou vendo aqui se não está ligado. Mas assim, tudo isso aqui é um investimento que eu fiz. Muito bem. E aí o professor chegou para mim e falou assim: pô, Pocopets, olha só, eu dei o treinamento na quarta-feira para ele sobre leasing. Pessoal, foram 8 horas, foi das 9 às 18 horas, para vocês terem uma ideia. Só parou uma horinha para o almoço, eu não consegui nem almoçar, o dia inteiro falando de leasing para 2 pessoas, para uma multinacional alemã, tá? Muito bem. E aí ontem o professor me ligou, aí ele falou assim para mim: pô, professor, eu vi lá o treinamento, ficou muito legal, o pessoal parece que gostou, tal, não sei o quê. Eu fui contratado, tá? O treinamento não era pela Pocopets, né? E aí ele falou assim para mim: professor, eu achei a sua imagem e o seu som sensacionais, né? Eu falei assim: puxa, professor, que bom, né? Ele tem um equipamento muito melhor que o meu, ele tem um equipamento profissional, inclusive. Não, ficou sensacional, como é que você conseguiu essa qualidade e tal? Bom, então vejam, pessoal, claro, como eu disse, eu fiz isso aqui, estou fazendo, né, e tenho investido cada vez mais para melhorar, e isso indica que o que eu espero? Obter retorno positivo. Estou falando isso justamente por conta do retorno. Tá? Então, por exemplo, hoje, ó, vocês viram que eu cheguei, eu demorei um pouquinho aqui, porque eu cheguei um pouquinho em cima da hora, então estava ligando aqui os equipamentos, achando o material e tal, né? Mas assim, antes, pessoal, eu tinha que chegar pelo menos de meia hora, 40 minutos antes, para com a câmera eu ficar ajustando a imagem da câmera. Agora não, já deixei a câmera ajustada e simplesmente eu já chego, já ligo e eu acho, particularmente, que a minha imagem tá boa. Eu não estou assim com a imagem muito estourada. Eu estou um pouquinho, né? Porque depois do intervalo eu vou puxar um pouquinho mais essas luzes fora aí. Mas vejam que eu tenho um certo contraste, porque esse lado do meu rosto está mais escuro, não é isso? Do que esse aqui. Não tem essas coisas? Vocês estão reparando, não? Bom, e isso tudo porque eu tenho equipamento e ele tem gerado benefício. Agora, quando você tem este equipamento, ou qualquer equipamento, você tem uma máquina, você tem um computador, você tem lá, você tem os móveis, você tem, né, digamos, tudo que você tem dentro da sua empresa, tá? Seja prestação de serviço, seja comércio, seja indústria, e você percebe que aquilo não vai gerar benefício para você, tá? Ou que, olha só, a forma como você vai utilizar, né, e a forma, o desempenho desse ativo. Por isso que eu estou dizendo que estou bem feliz, porque, graças a Deus, o desempenho aqui está sendo além do meu esperado. Mas imagina se fosse o contrário. Porque já aconteceu, né? Já não aconteceu com vocês? Vocês compram um equipamento, acham que vai arrebentar e o negócio é pior do que era antes? Então, se você tem uma situação dessa, você tem, muitas vezes, que reconhecer uma perda. Tá? Olha só, outra coisa que pode indicar essa perda também é os dividendos de controlada. Ó, empreendimento controlado em conjunto ou até mesmo coligada. Por quê? Porque eu tenho um ativo, porque eu estou investindo nessas empresas, certo? Eu coloquei dinheiro lá. E aí, para mim, é um ativo. Então, ó, o que acontece? Ó, para o investimento em controlado em conjunto, que é uma joint venture ou coligada, a investidora reconhece dividendo advindo desses investimentos. Tá? Então, eu investi, eu quero meu retorno, quero dividendos. Mas existe evidência que
O valor contábil do investimento nas demonstrações contábeis separadas, né, não no consolidado, separadas, excede o valor contábil dos ativos líquidos da investida, tá? Reconhecidos nas demonstrações consolidadas, incluindo o eventual ágio por expectativa de rentabilidade futura. Então, vamos lá. Nas demonstrações separadas, eu sou a controladora, eu tenho o meu investimento e investi na controlada. O valor que eu tenho de investimento lá no meu ativo é maior do que o PL da investida, tá? Isso, claramente, você tem perdas aí nesse processo, tá? Ou, ó, o dividendo excede o total de lucro abrangente da controlada, tá? Ó, empreendimento controlado conjunto ou coligado. Então, o dividendo que ela teria que pagar, porque tem empresas que têm que pagar, tem o dividendo mínimo, né? Que é obrigatório. Então, o dividendo excede o total de lucro abrangente da controlada. Então, a controlada, ela teve lucro, teria que distribuir esse lucro, só que o total de lucro é maior do que o lucro que ela teve. Desculpa, o total do dividendo que ela tem que pagar é maior do que o lucro que ela teve. Claramente, ela está com problemas, não necessariamente financeiros, mas ela tem perdas, tá? E aí você vai ter que reconhecer essa perda, muito provavelmente, lá no seu investimento, você como investidor, você como controlador, tá? Ô, professor, Pode falar? é o mesmo caso. Ontem mesmo uma colega me ligou falando sobre criptomoeda, né? Como é que ela Isso. reconhecia perda de ações de criptomoeda? É a mesma situação? Perda, ganho? Pode ser, sim. Pode ser. Porque, por exemplo, a criptomoeda, eu não sei como que você respondeu para ela, mas eu vejo assim. Ainda não tem claramente como que a gente deve reconhecer. Eu, pelo menos, ainda não vi, tá? Claramente como que a gente deve reconhecer. Tem algumas, digamos, especulações aí. Não, se isso aqui, por exemplo, muita gente entende que é instrumento financeiro, que é uma espécie de investimento. Eu já vi gente falando que era estoque, enfim. Então, tem várias formas. Eu, particularmente, eu classificaria muito dentro da sua intenção, né? Se a sua intenção é ganhar dinheiro com a criptomoeda, então, para mim, é um investimento ali. E aí você vai para o prazo, né? A sua intenção de renovação, se vai ser circulante, se vai ser longo prazo, enfim. Né? Mas ali a criptomoeda ela tem cotação diária, não tem, Rose? Todo dia ela tem uma mudança no valor, né? Como se fosse ações, como se fosse o dólar, não é isso? É. Então, ali você tem que mensurar o valor justo a cada final de dia, a cada período. Assim, final de dia ou mês, né? Se você, vamos supor, você teve lá uma certa quantidade de criptomoedas e você não vende isso, então no final do mês, na data do reporte, você faz essa mensuração. A diferença é valor justo, e aí você reconhece o ganho ou a perda. Basicamente é do mesmo jeito. Só que tem uma diferença, né? Porque esses ativos que a gente está falando aqui, basicamente, eles não são mensurados a valor justo, entendeu, Rose? Essa é a diferença, porque quando você tem um ativo que é valor justo, basicamente, deixa eu pensar aqui, tá, você tem um ou outro que você tem que mensurar, digamos assim, a probabilidade de perda. Então, apesar de ser mensurado a valor justo, você pode ter perda, tá? Pode acontecer sim. Estou lembrando aqui, ontem eu falei, gravei sobre ativo biológico e lá tinha também. Pode acontecer, tá? Mas, basicamente, eles estão atrelados principalmente a esses ativos que não são valor justo, ou que você não mensura valor justo. Porque, muitas vezes, na mensuração ao valor justo, você já reconhece se ganha essa perda automaticamente, tá? O que eu comentei com ela foi, não é a atividade principal da empresa, então trataria como financeiro mesmo, que é um investimento, né? Isso. Exatamente. Se é banco ou se você é uma corretora, se você negocia isso, aí não é necessariamente investimento, porque ali você tem essa compra e venda de moeda. Agora, se é como aplicação financeira, sim, você tem razão. Vai entrar como investimento e a valorização ou a perda vai ser por meio do valor justo, tá? Tá. Né? E assim, vamos supor, então você tem lá uma quantidade X de criptomoeda, e aí o valor cai muito, o valor caiu bastante. Então, como você vai mensurar por valor justo, naquele momento você já vai reconhecer essa perda, vai ser automático. Né? Então, nesse tipo de operação, é mais difícil a gente ter, por exemplo, essas perdas, tá? Para esse tipo de ativo.
Agora, você pega lá uma máquina, um equipamento, você pega lá, por exemplo, o investimento na empresa, porque o investimento em outras empresas, você tem ações dessa empresa. Então, se essa empresa dá prejuízo, se essa empresa perde valor no mercado, se essa empresa tem algum problema financeiro, esse reflete no seu investimento. Aí você precisa reconhecer essa perda. Eu não sei se eu já dei um exemplo aqui para vocês, que foi assim, eu estava prestando serviço, vamos falar assim, para uma empresa, e essa empresa ela tinha contratado a gente para fazer um laudo. Por quê? Porque essa empresa é uma indústria de açúcar, né? E essa indústria de açúcar, o que ela fez? Ela fez um forte investimento em uma usina de açúcar, e tem todo sentido. A empresa vende açúcar, comprou uma usina. E 2 anos depois que ela comprou, isso já faz um certo tempo, né? Tinha essa norma aqui, tinha o CPC 01, tinha o impairment, teve que fazer, foi aplicar o impairment, e a empresa comprou, o investimento era de 50 milhões de reais, tá? É exatamente esse o número. E depois de 2 anos, a empresa lá, a usina valia 8 milhões. Tá? Justamente por conta dessa política de petróleo aí que a gente falou, do álcool e tal, né? Então, como o preço da gasolina era muito baixo, todo mundo colocava gasolina no carro, ninguém colocava álcool. Então, as usinas quebrou muitas empresas. No governo Lula, né, no governo do PT, por conta da política com a Petrobras, muitas usinas quebraram, usinas de álcool. E essa, eu não sei se ela quebrou, mas naquele momento a empresa teve que reconhecer uma perda de 42 milhões. Imagina isso para o diretor financeiro, imagina isso para o controller, ou para quem quer que tenha ali, digamos, feito, né, ou sugerido esse investimento. Então, isso é um problema sério, né? Você tem que justificar. Então, veja que isto, ele não é, esse processo, ele não é mensurado a valor justo, o valor da empresa cai e eu tenho que reconhecer o meu investimento, essa perda de investimento. Né? E aí eu vou fazer isso pelo impairment. No caso de criptomoeda, no caso de propriedade para investimento, ativo não circulante mantido para venda, ativo biológico, instrumentos financeiros, como eu entendo basicamente que seja criptomoeda, né? Instrumentos financeiros, eles são mensurados a valor justo. Então, automaticamente, a oscilação do valor desses ativos, ele já é reconhecido de forma direta, né? Já é reconhecido automaticamente, tá bom? Obrigada. Não sei se foi isso que você respondeu para a menina lá, né? Não com a sua forma de falar aí, né? Que eu sou mais leiga no assunto, né? Mas foi mais ou menos, chegamos a essa conclusão. Então é isso aí, né? Bom, continuando aqui então, ó. Então, então, ele fala aqui, ó, então, investimento, tal, existe disponível o quê? Então, nós falamos desses dois, continuando, ó. Evidência proveniente de relatório que indica que um ativo pode ter desvalorizado inclui a existência de fluxo de caixa para adquirir o ativo ou necessidade de caixa subsequente para operar ou mantê-lo. Então, é o dinheiro que você compra ou aquilo que você tem para manter isso no futuro, ó, sejam significativamente mais elevadas do que originalmente orçadas. Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Antigamente tinha uma promoção lá, me lembro bem, lá no Domingão do Faustão, se não me engano, acho que era. Você ganhava um prêmio lá, você ganhava um avião. Ó, você ganhava um avião. Vocês gostariam de ganhar um avião? Bom, eu não gostaria de ganhar um avião. Por quê? O custo para você manter o avião é tão alto que talvez você teria que vender o avião. Aí você fala, mas a gente pode vender. Tá bom, mas até você vender, o avião não vai ficar parado na sua garagem, certo? Até você vender, você vai ter que pagar o local onde o avião vai ficar. E aí, será que a gente tem dinheiro para isso? Então, percebam que, às vezes, o custo de manutenção de determinados ativos ele é tão alto que não vale a pena. Por exemplo, você pega carros mais antigos, né? Eu sempre gosto, a cada 5, 6 anos, trocar de carro. Não é uma questão de porque eu quero ostentar carro novo, não. É porque, normalmente, quando o carro já começa a ficar com um certo tempo de uso, digamos assim, o fluxo de caixa para manter esse ativo, no caso um veículo, uma moto, enfim, é alto. Você gasta mais dinheiro do que o necessário. Isso significa que esse veículo, por exemplo, teve perda. E é normal isso acontecer, né? Outra coisa, ó, fluxo de caixa líquido realizado, né? Transformado em dinheiro, ou lucros ou prejuízos operacionais gerados pelo ativo são significativamente
piores do que aquilo que você orçou, daquilo que você definiu, daquilo que você esperava, tá? Então, quando você tem essa redução, automaticamente, isso é uma fonte de informação de perda, tá? Espera aí que estou anotando aqui, tá? Muito bem. Outra coisa, queda significativa no fluxo de caixa orçado ou no lucro operacional. Então, veja que aqui ele também fala, ó, aqui no fluxo de caixa líquido, né? Aqui ele fala a mesma coisa, só que aqui, ó, aumento significativo no prejuízo gerado pelo ativo. Aqui ele fala que você tem um lucro significativamente menor, e aqui ele fala que tem um lucro. Bom dia, Daiane, tudo bem? Né? Que bom ter você presente aí. Então, pessoal, ou ele diminui o lucro significativamente ou ele aumenta o prejuízo. Então, essas situações informam que você tem perda nesses ativos. Ou prejuízos operacionais ou saídas de caixa desses ativos, né, por conta, né, desses ativos, quando o número do período atual são agregados com números orçados para o futuro. Ou seja, então, o número que você tem hoje e o número que você vai ou espera ter no futuro, né, dentro do seu orçamento empresarial, ele vai gerar prejuízo ou vai sair bastante dinheiro. Isso por conta de manutenção, por conta de troca, por uma série de fatores. Tem esses fatores, pessoal, então você tem indicativos de que você tem perda, indicativos fortes que você precisa reconhecer aí uma perda, tá? E se houver indicação de que o ativo possa ter sido desvalorizado, então isso indica, né, ou pode indicar que a vida útil, e aí tem o reflexo, vida útil, média de depreciação, média de amortização, método de exaustão, valor residual, eles precisam ser ajustados, tá? Porque se você tem uma fonte de perda, se você tem um ativo que não vai gerar mais o benefício que você espera, então muito provavelmente, né, eles têm ali uma perda, tá? Em consonância com os pronunciamentos técnicos aplicáveis ao ativo, mesmo que nenhuma perda seja reconhecida para o ativo, tá? Então, automaticamente, se você tiver esses indicativos aqui, dessas perdas aqui, muito provavelmente você tem que reconhecer também ou melhor, mudar as estimativas que você tem de vida útil, valor residual, método, tudo isso, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Até aí, tranquilo? Dúvidas, certezas? Tranquilo. Beleza. Muito bem. Assim, o conceito aqui ele é relativamente fácil. Talvez a maior dificuldade é o que a gente vai ver agora, fazer a apuração, principalmente desse... Ele fala aqui, ó, a mensuração desse valor recuperável, né? Então, isso faz aí se torna um pouco mais difícil, né? Quando a gente pensa em termos de impairment, ó. Então, é possível mensurar o valor justo líquido das despesas de alienação, mesmo que não haja preço cotado em mercado ativo. Então, pode ver que aqui primeiro ele vai falar naquele quadrinho para a gente apurar o valor realizável líquido. Primeiro, ele vai falar do valor justo, tá? Então, primeira coisa, é possível mensurar o valor justo líquido das despesas de alienação, ou seja, você apurar esse valor justo aí desses ativos, mesmo que você não tenha, mesmo que você não tenha mercado ativo, porque a gente não tem mercado ativo para tudo, né? Algumas vezes não é possível mensurar o valor justo, né, líquido das despesas de vendas, porque não há base para se fazer uma estimativa confiável de preço, pelo qual uma transação ordenada para a venda ocorreria entre participantes, pode ver que aqui ele dá o conceito de valor justo, né, na data da mensuração, sob condições atuais de mercado. Então, nesse caso, o valor em uso pode ser utilizado como seu valor recuperável. O oposto também é verdadeiro, tá? O que a gente fala? A gente tem que definir o nosso valor justo, menos despesas de vendas, e o nosso valor em uso. Tem situações que você não consegue mensurar o seu valor justo. Então, se você não consegue mensurar o seu valor justo, o que ocorre? Eu vou e consegue mensurar o valor em uso, então o meu valor em uso vai ser o meu valor recuperável. Agora, às vezes pode acontecer o contrário, você não consegue mensurar o seu valor em uso, mas consegue mensurar o seu valor justo. Tá? E aí o meu valor justo, ainda que eu contenha um só, ele automaticamente vai ser o meu valor recuperável. Então a gente tem, digamos assim, essa situação, tá? Pode ocorrer, por conta, a gente tem que levar em consideração a
credibilidade, a confiabilidade desses métodos de cálculo, tá? Bom, então, se não há razão para acreditar que o valor em uso, o valor em uso do ativo exceda materialmente seu valor justo líquido das despesas de vendas, o que ele está falando? Não há razão para acreditar que o valor em uso é muito maior, tá? Exceda materialmente o seu valor justo. Então, valor em uso e valor justo, eles são mais ou menos equivalentes. O valor justo líquido das despesas de venda pode ser considerado como seu valor recuperável. Então, se eu tenho meu valor em uso e o meu valor justo, eu fiz o cálculo já, estou fazendo há 3 anos e os dois, o valor é muito próximo um do outro. Bom, nesse caso, eu não tenho mais que me preocupar em calcular o valor em uso, porque se o valor justo é muito próximo, eu já reconheço o valor justo como valor recuperável, tá? Outra coisa importante, o valor recuperável é determinado para um ativo individual. Então, normalmente, a gente vai fazer isso por ativos e não por grupo de ativos. É lógico que ele vai falar aqui que tem aí a questão dos grupos, tá? Mas, via de regra, a gente faz isso por ativo, é individual. A menos que o ativo não gere entradas de caixa provenientes de seu uso contínuo, certo? Que são, em grande parte, independentes daquelas provenientes de outros ativos ou grupos de ativos. Então, se for esse o caso, o valor recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa. Então, por exemplo, a gente sempre faz o impairment ou vai fazer essa análise de valor em uso ou valor justo, considerando um único ativo. Mas lembra o exemplo que eu usei aqui da Rose? Então, a Rose tem o escritório dela, os móveis, tudo novinho lá, bonito, computador de última geração. Amém, amém, amém. Deus é poderoso, né? Se Deus quiser, Rose. Aí ela vai fazer o seguinte, veja só, uma mesa que ela tem lá no escritório ou uma cadeira não gera receita sozinho, o que gera receita para ela é o conjunto, né? Você pega a Luciana está ali, né, embaixo da coberta, tomando chazinho, né? Está trabalhando em casa, olha que coisa maravilhosa, né? Muito bem. E ela tem lá, trabalha no quarto dela, então tem a mesinha, tem a escrivaninha dela, mas não é isso que gera caixa para ela. O que gera caixa é a mesinha, é a escrivaninha, é a cadeira, é o computador, né? Ou seja, é uma série de ativos, né? Aí sim, hein, Luciana? Tá trabalhando bastante, né? Imagino, né? Nessa época aí de novos procedimentos, imagino, né? Então, olha só. Aí, o que ele diz? São em grande parte independentes. Então, se for esse o caso, o valor recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa. Então, quando eu pego aqui... Só Jesus mesmo, né? Quando eu pego aqui, por exemplo, o meu escritório, gente, o que gera receita é o conjunto aqui dos ativos. Não é um ativo individual, é o conjunto. Consequentemente, eu preciso medir isso a partir da chamada unidade geradora de caixa, tá? Em alguns casos, a gente usa, eu não tenho como saber, então vou usar estimativa, média, cálculos sintéticos, podem oferecer uma aproximação razoável dos cálculos detalhados demonstrados nesse pronunciamento. Então, para determinar o valor justo líquido das despesas de venda do seu valor em uso. Então, o que ele está dizendo? Bom, aqui a gente vai começar a ver as técnicas que devem ser utilizadas para a gente apurar esse valor justo, tá? Ou o valor em uso. Você tem técnicas para isso. Mas, às vezes, assim, fica tão trabalhoso você fazer isso que você faz por estimativa, você faz ali uns cálculos ali e você consegue chegar, tá? Ou pelo menos muito próximo. Porque lembre-se, pessoal, você apurar a perda é uma estimativa. Você apurar a perda não é ali digamos assim, você tem que apurar no centavo. Trata-se de uma estimativa, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado, principalmente quem está trabalhando no escritório, por exemplo, tá? Então, eu e a Rosa vamos pegar isso dos clientes, ou a Rosiane lá na empresa dela, né, ou a Daiane na empresa dela, não precisa chegar no centavo disso daí. Você tem que chegar próximo, tá? Porque é uma estimativa, isso a gente tem que ter em mente, tá? Bom, então, aqui a gente fala, por exemplo, quando a gente tem mensuração de valor recuperável de vida útil indefinida. O que a gente tem com vida útil indefinida? Nós temos alguns ativos intangíveis, temos terrenos. Terrenos normalmente têm vida útil indefinida,
tá? Ó, esse pronunciamento requer que um ativo intangível com vida útil indefinida, só que aqui ele fala de intangível, tá? Ele fala de intangível, mas temos que lembrar que terreno também é vida útil indefinida, mas aqui ele fala especificamente do intangível, porque como o nome já diz, é subjetivo, tá, pessoal? O terreno você pode ter perda, mas o terreno tá lá. O intangível, se você tiver perda, você não consegue mais recuperar aquilo. Vocês vão ver aqui o que ele fala. Esse pronunciamento requer que o ativo intangível com vida útil indefinida, uma marca, por exemplo, sei lá, uma invenção, né? Aqui assim você tem uma patente, normalmente patente tem prazo. Basicamente, acho que marca, um goodwill, dependendo, enfim, né? Ele fala, ó, seja no mínimo testado anualmente com redução a valor recuperável. Ó, independentemente de haver ou não alguma indicação de que possa ter aí uma perda, né, possa ter uma redução ao valor recuperável. Então, ativo intangível, vida útil indefinido, tem que fazer todo ano, tá? Independentemente de qualquer coisa. Ó, entretanto, ó, o mais recente cálculo detalhado do valor recuperável de tal ativo, efetuado em período anterior, pode ser utilizado no teste do valor recuperável para esse ativo no período corrente. Ou seja, bom, eu fiz lá em dezembro, tá? E estou aqui em junho fazendo. Pô, passou 6 meses. A situação econômica, tecnológica, legal, política, enfim, qualquer coisa que esteja relacionada com aquele ativo, não houve ou não apresentou uma mudança significativa. Então, o que ele diz que aquele teste, aquela aplicação que eu fiz no meu último balanço, pode servir para este exercício, né? Então, eu posso utilizar. Em outras palavras, eu não preciso, digamos assim, pegar e fazer um teste todo ano. Se você fez um teste detalhado num período e dali para frente você percebe que a situação econômica, tecnológica, aqueles itens que a gente viu agora há pouco, eles se mantêm, tá? Agora, gente, se você tiver com uma auditoria, você pega, por exemplo, a Daiane lá, a empresa dela tem auditoria independente. Muito provavelmente a auditoria vai pedir isso, tá? Então a auditoria vai pedir todo ano. E ainda mais se o valor desses ativos intangíveis, por exemplo, for relevante. Se for relevante, então, eles vão querer todo ano e aí a empresa dela, muito provavelmente, tem que pagar uma empresa para fazer essa valorização, tá? O que é, digamos assim, caro, não é um negócio barato, tá? Muito bem. Dúvidas até aí, não? Ó, aqui ele fala o valor justo líquido de despesa de venda. Então, ele vai falar os detalhes de como apurar ou mensurar o valor justo líquido das despesas de vendas. Esse processo aqui é mais fácil, tá, gente? Esse processo ele é mais simples. Ó, as despesas com baixa, exceto as que já foram reconhecidas como passivo, devem ser deduzidas ao se mensurar o valor justo líquido das despesas de alienação. Então, essas despesas aí com a baixa desse ativo, né? Elas têm que ser diminuídas do valor justo que você apurar. Ó, exemplo desse tipo de despesas são as despesas legais que você tem, muitas vezes as despesas para poder transferir a propriedade desse ativo, que às vezes normalmente recai sobre o comprador, mas se recair sobre você vendedor, então você precisa levar em consideração os tributos incidentes sobre essas vendas, exceto tributo sobre o lucro. Tá? Despesas com a remoção do ativo, gastos diretos incrementais para deixar o ativo na condição de venda, às vezes você precisa fazer uma reforma, às vezes você precisa levar esse ativo, às vezes você precisa transportar, você precisa desmontar. Então, tudo isso vai ser gasto que vai levar ou ser levado em consideração na mensuração do valor justo. Não é só o valor que você apurou de valor justo para venda, é o valor justo menos essas despesas. Então, veja que tem várias. Despesas legais, tributárias, remoção, transporte, montagem, desmontagem, enfim, tudo isso vai ser deduzido do valor justo líquido, né, ou melhor, do valor justo, o que pode deixar o valor do seu ativo bem mais baixo do que você imagina. E aí, efetivamente, você tem perda, tá? Quer dizer, pode ter, né? Ó, entretanto, as despesas com demissão de empregados e associadas à redução ou reorganização de um negócio, o caso da Ford, o caso de outras empresas aí, de um negócio, em seguida a baixa de um ativo, não são despesas incrementais. Ou seja, se você tem, por exemplo, eu estou vendendo um ativo, apurei o valor justo, vou vender, beleza. Então, você desativou aquele ativo. E por conta disso eu tenho despesa com demissão de funcionário, tenho despesa com reorganização dos meus departamentos, ou seja, todo esse tipo de coisa aí, o que vai acontecer? Você
não deve considerar essas despesas como despesas incrementais para apurar o valor justo daquele ativo, porque essas despesas elas são consequência da venda, elas não são despesas que acontecem para a venda. Quando a gente fala que eu tenho que essas despesas de baixa aqui, elas são despesas que ocorrem diretamente por conta da venda. O que ocorre em consequência da venda, a gente não deve considerar. Vai ser efetivamente resultado do período, tá? Então, vejam, pessoal, que o valor justo líquido da despesa de venda basicamente é um slide. Agora a gente vai começar a falar do valor em uso, vocês vão ver que tem vários aí, tá? Ó, os seguintes elementos, então, uma vez pensando em termos de valor em uso, eles têm que ser refletidos, ele tem que ser considerado. Primeiro, estimativa do fluxo de caixa futuro que a entidade espera obter com esse ativo. Então, pensa fazer isso numa máquina. Então, vamos imaginar que vamos imaginar se o único ativo da Luciana é o computador dela, tá? Vamos imaginar isso. Se for isso, ela vai fazer o impairment desse equipamento dela. Muito bem, ela vai ter que fazer uma estimativa de quanto esse notebook, esse computador, esse desktop, enfim, que ela utiliza, gera de benefício para ela. Ou seja, qual é o fluxo de caixa que isso gera? Né? A gente tem um monte de ativos. Qual o fluxo de caixa que esses ativos geram para a gente ao longo do tempo? Às vezes a gente não consegue saber, é mais difícil, tá? Então veja que a gente tem uma dificuldade. Se eu quiser saber o valor justo, eu vou ver para eu vender quanto ficaria, né? Quanto que as pessoas pagariam. Isso é um pouco mais fácil. Agora, para colocar ou para medir o valor em uso, primeira coisa, apurar a receita, a estimativa de receita, ou seja, o fluxo de caixa futuro, tá? E aí, gente, quando ele fala de fluxo de caixa, é assim, tanto a entrada quanto a saída, tanto o benefício que eu vou ter aí com esse ativo, né, a receita, e também os custos e despesas, tá? Ó, expectativas acerca de possíveis variações no montante ou período de ocorrência desses fluxos. Então, qual o valor que vai acontecer? Ele tem probabilidade de aumentar ou probabilidade de diminuir? Normalmente, quando a gente fala de fluxo de caixa ao longo do tempo, a tendência é diminuir, tá? E o período da ocorrência dos fluxos. Então, esse item B, seja variação no montante ou variação do período, é muito importante essa informação para o usuário, porque ele quer saber. Então, você tem um determinado ativo. Qual é a expectativa que você tem digamos, de geração de valor? Montante, né? E como que esse montante varia ao longo do tempo? E depois, quando que ocorrem essas variações? Por quê? Eu quero saber do fluxo de caixa. Eu sou investidor, coloquei dinheiro, quero retorno. Quero saber se esse tipo de ocorrência pode fazer com que eu perca dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia de como é importante essa questão da ocorrência, o momento em que ocorre o fluxo de caixa, né? E se ele fala aqui, ó, o valor do dinheiro no tempo, pessoal, representado pela taxa atual de juros livre de risco, né? Então, aqui hoje a nossa taxa livre de risco é a taxa Selic, que está, acho que, não sei se 8 ou 9,25, que é alta, tá? A virada do ano, isso vai estar acima de 10, vai estar acima de 2 dígitos, né? Até vamos ver aqui, ó, a taxa Selic aqui, ó, vamos ver. Opa! Se a gente colocar aqui, ó, quer ver? Vamos ver a taxa Selic. Só vou confirmar aqui, pessoal. Né? Ó, a taxa Selic hoje, ela está quanto aí? Deixa eu ver. Ela está, se eu não me engano, 28/10, ela está 7,75, né? Parece que tinha até aumentado um pouquinho. Então, veja aqui, essa taxa Selic, essa taxa livre de risco, ela tem que estar representada aqui na hora que eu vou fazer o meu fluxo de caixa. Gente, lembrando, só para deixar claro, valor em uso, eu vou apurar o fluxo de caixa, eu vou medir a quantidade de receita desse ativo no futuro, vou medir todos os gastos que eu vou ter com este ativo no futuro, receita menos despesa, eu tenho a minha DRE. Sabe quando a gente faz a DRE para o futuro, para os próximos... Aqui ele vai considerar 5 anos, então depois que tem aquele lucro ano a ano, eu trago a valor presente, usando uma taxa, e no mínimo, como ele está falando aqui, a taxa livre de risco. Isso precisa ser considerado aí nesse cálculo, tá? Isso faz bastante diferença. Outra coisa, ó,
preço pela assunção da incerteza, ou seja, o quanto que eu vou pagar, o quanto eu quero ganhar nessa operação, que é o meu prêmio, a gente chama de prêmio de risco. Porque se eu tenho um risco que é uma incerteza que é inerente a esse ativo, eu quero ser premiado, né? Então, quanto mais risco a gente corre, melhor a taxa. Por quê? Porque automaticamente você tem que ser remunerado por conta desse risco que você corre, tá? E ó, outros fatores tais como falta de liquidez, isso pode influenciar na taxa, que participantes do mercado iriam considerar ao precificar os fluxos de caixa, né? Por conta desse ativo. Então, se você tem, aqui ele está falando outros fatores, ele está falando falta de liquidez, você pode ter falta de crédito, você pode ter variação cambial, dependendo do ativo, se ele tiver algum impacto por conta do dólar, que o nosso dólar está bastante alto, se cair, ele pode influenciar e você pode perder, né? Tem uma série de outros fatores que devem ser considerados para medir o valor em uso, tá? Bom, e aqui ele fala, ó, então essa estimativa aqui de valor em uso, que é o fluxo de caixa, né? Na verdade, olha só, o que ele tem que considerar, né? Tem que considerar aqui o seguinte, ó, primeiro, estimar as futuras entradas e saídas de caixa derivadas do uso contínuo do ativo e de sua baixa final. Então, é o que eu falei para vocês. Não sei se vocês lembram, pessoal, lembram aí quando vocês estavam lá na faculdade, vocês estavam na graduação, ou mesmo na pós, o professor dava um exercício ali para vocês, por exemplo, calcular o valor presente. Vocês lembram desse tipo? Calcular o retorno do investimento. Então, você tem lá o VPL, calcular o valor presente, muitas vezes o payback, né? Então, ele dava lá um fluxo para você. Ano 0, investimento tanto. Depois você tinha ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, e você tinha os valores de retorno desses anos. Lembram desse tipo de exercício, pessoal? Esse tipo de cálculo, né? É como se a gente tivesse isso aqui, ó. Quer ver? Então, pegando aqui, ó, subindo um pouquinho, ó, esse valor em uso, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó, então no momento 0, meu investimento, sei lá, é 10 mil, tá? No ano 1, ele vai me gerar de retorno, sei lá, 3 mil reais. No ano 2, ele vai me gerar de retorno 2 mil reais, 2 mil, tá? 2 mil reais. No ano 3, ele vai me gerar de retorno, sei lá, 1.500. E no ano 4, ele vai me gerar de retorno mais 2 mil reais. Muito bem, pessoal. Vejam que aqui eu tenho 3, 5, 6, 7, 8,5. Tá? Se eu não estou enganado. Ó, 3, 5, 6, 7, 8,5. Muito bem. E tenho aqui o meu investimento inicial de 10 mil. É lógico, vocês percebendo aqui que eu tenho, de cara aqui, eu já tenho como eu diria, um retorno menor do que o meu investimento, certo? Trazendo isso a valor presente, esse número vai ser pior. Então, de cara aqui, eu já sei que eu vou tomar prejuízo, mas vocês devem lembrar desse tipo de exercício aqui. Isso aqui, pessoal, é o fluxo de caixa. Isso aqui é o que você tem que, digamos, fazer aí, apurar para medir esse fluxo de caixa aqui, como ele está falando, ó. Então, estimar as futuras entradas e saídas. Gente, a gente fazia isso aqui lá na faculdade. Às vezes eu dou aula de investimento na graduação, a gente faz isso aqui. Só que a questão é como que chega nesse número? Como é que a gente simplesmente apura esses números? Gente, esta é a dificuldade. A dificuldade não é fazer esse cálculo, trazer a valor presente. Porque chegou ali naquele fluxo, eu aplico a fórmula, trago a valor presente, coloco na HP, faço isso de forma fácil, né? Ou o período é muito longo, vou pegar ali, digamos, o meu Excel, coloco no Excel, faço isso de maneira fácil. A questão é como que eu chego no fluxo? Então, quando a gente pensa em fluxo, gente, esta é a dificuldade. Tá? A dificuldade está na estimativa aqui de fluxo de caixa, mas é isso. Aquele número a gente obtém assim, eu vou estimar as minhas receitas, em outras palavras, estou estimando aqui as minhas entradas e as minhas saídas. Aqueles números que sobram, que a gente vê ali no fluxo de caixa, é o líquido disso aqui, né? É o líquido aqui dessas entradas e saídas, tá? Basicamente, é isso que vai acontecer, tá? E aí, aplicar a taxa de desconto nesses fluxos. Então, quando eu aplico aqui essa taxa de desconto, consequentemente,
eu estou já trazendo, eles a valor presente, tá? E olha o que ele fala aqui, ó. Então, a base para a estimativa. Então, aqui, o que eu devo considerar para medir aqueles valores mensais ou os fluxos, né? Tanto as entradas quanto as saídas. Aqui ele vai dar base mais detalhada para isso. Ó, então, ao mensurar o valor em uso, a entidade deve basear as projeções em premissas razoáveis, fundamentadas, que representem a melhor estimativa por parte da administração do conjunto, que em inglês a gente chama de range, né? Range, de condições econômicas que existirão ao longo da vida útil do ativo. Ó, peso maior deve ser dado a evidências externas. Então, primeira coisa, eu vou pegar essas estimativas, vou basear esse fluxo de caixa em algo real, em algo, digamos assim, com premissas razoáveis. Eu não posso, gente, ficar fazendo estimativas que são totalmente fora da realidade, tá? Vou dar um exemplo, nunca esqueço disso. Eu dava aula na Universidade de São Judas, aqui no Butantã, e aí tinha uma disciplina lá que chamava, acho que empreendedorismo, que eu ministrei, acho que era isso. E a gente tinha que desenvolver um plano de negócios, tá? Não, minto, às vezes eu era orientador só. Tinha uma disciplina lá no final do curso e eu orientava também o pessoal a desenvolver um plano de negócios, né? O business plan. Muito bem. Eu lembro que teve um grupo de meninas, boas alunas, inclusive, elas montaram, não me lembro se eu já dei esse exemplo para vocês, se sim, peço perdão, tá? Mas o exemplo é bem pertinente aqui. Elas montaram um plano de negócios que elas, puxa, assim, a partir do segundo, terceiro ano, elas iam faturar, acho que elas iam ter um lucro, não era faturamento, um lucro de 3 milhões de reais, um negócio assim. Falei, nossa, esse negócio é muito lucrativo, né? Não, professor, o negócio dá para ganhar muito dinheiro, tá? E aí eu fui ver qual era o negócio. Gente, a ideia delas, o projeto delas era um plano de negócios, embora acadêmico, era vender brigadeiro gourmet, tá? Agora já está mais comum, mas foi logo no começo desse negócio de vender, digamos, essas coisas gourmet. Tá? Ela fala assim, não, professor, o nosso plano de negócios consiste no seguinte, então nós vamos abrir uma empresa, nós vamos montar uma loja, não sei se era loja ou era uma barraca, para vender brigadeiro na Feira do Imbu, né? Não sei quem conhece a feirinha do Imbu lá, a feira de artesanato, a Rose com certeza deve conhecer, eu conheço bastante, conheço bem também, porque fui milhões de vezes, né? E assim, tem muita gente. Agora eu não sei, deve estar voltando, né, o movimento, mas assim, muita gente visita lá o Imbu, o centro do Imbu no domingo, tá? Bom, e elas falaram, não, nós vamos vender isso lá. Agora, imagina, pessoal, você montar um fluxo de caixa, tá? Para gerar um lucro vendendo brigadeiro de 3 milhões de reais. O que vocês acham disso? Vocês acham fácil ou não? O que você acha, Daiane? Você consegue vender brigadeiro e ter lucro de 3 milhões de reais? Né? Você vai logo trocar de apartamento, vai pegar um apartamento de 5 quartos. Oi? Foi uma contabilidade inventiva que elas fizeram, inventada? Então, o problema... Então, veja que não são premissas razoáveis o que elas usaram. Digamos assim, as premissas estavam certas, mas não são razoáveis, tá? Porque levava a quantidades que não eram reais. Não, a gente vai vender, o preço final é tanto, então cada brigadeiro a gente tinha um lucro de tanto. Só que aí quando elas falavam na quantidade de vendas, a quantidade era muito alta, né? A gente vai vender muito, tal. Eu falei, pô, calma, não é bem assim. Veja, o valor unitário de um brigadeiro não é algo tão relevante, o valor é baixo, né? E aí, cada venda que você faz, você não tem um lucro absurdo. O valor, como eu disse, ele é um pouco mais baixo, consequentemente, a gente não tem essa coisa de, puxa, eu vou arrebentar a boca do balão, senão todo mundo ganhava muito dinheiro, pessoal, e não é assim que funciona, né? Aí quando eu falei, elas ficaram até meio bravas comigo, eu falei, mas é a realidade, pô, vocês não vão conseguir fazer isso. É igual quem abre escritório, né, Rose? Quem tem, por exemplo, pega o aluno, acabou de se formar, não vou abrir meu escritório, tal. Gente, para ganhar muito dinheiro, tem gente que tem escritório de contabilidade. Olha lá, tá vendo? Ó, a Daiane falou que o brigadeiro mais caro que já paguei foi R$ 6,90. Daiane, você não vai acreditar. Outro dia a gente foi num shopping aqui, eu não sei que região você mora, né? Eu moro perto aqui do Morumbi. Ali na Giovanni tem um shopping, em frente ao Jardim Sul, tem um shopping que é o... Como é que chama? Shopping Downtown ou Shopping Town. Acho que é um negócio assim. E a gente foi
A gente foi no restaurante, almoçou, levei minha esposa, meu filho, né? A gente foi, acho que um restaurante de massa, né? Então, você vê, ó, ali já é inclusive um lugar caro, né? Daiane, ali no Shopping Paulista, é uma região um pouco mais nobre. E a gente aqui no shopping, aqui nesse shopping, a gente foi lá, vamos tomar um café. Minhas pessoas vão tomar um café depois do almoço. Era a primeira vez que a gente ia nesse shopping. É um shopping pequenininho. Quando a gente chegou, a gente pediu acho que 2 cafés, acho que 2 ou 3 brigadeiros. Meu, a conta acho que deu R$ 60. 40, quase R$ 50. Ele falou, mas peraí, 2 cafés e 3 brigadeiros? Minha esposa, nossa, falou nunca, nossa, a mulher, se eu não segurasse ela ia xingar a mulher lá do brigadeiro. Eu falei, mas não tem jeito, o brigadeiro era mais de R$ 6,90. Foi ver, acho que o brigadeiro era 7, e era aquele brigadeirinho tamanho normal, tamanho normal. Pessoal, tem a padaria aqui, perto de casa, então, mas já tinha comido, né? A gente viu só quando veio a conta, Rosê, não dava mais, né? Para quem conhece aqui o centro do Taboão, em Alphaville tem também a padaria Laville, a Rose talvez conheça, né? E aí, pessoal, tá vendo o meu mouse aqui, ó? Tem um brigadeiro lá que é praticamente do tamanho do mouse, é aqueles brigadeirão, sabe? E é chocolate mesmo, não é feito, não é aquele brigadeirão que é feito de resto, né? Porque não sei se vocês sabem, mas tem muita padaria, muito cuidado. Sabe aqueles brigadeirões bem grandes? Muitas vezes o que acontece? Ah lá, a Rosiane falou que lá em Alphaville é terrível, né? Aqui até é boa, só é caro, só é muito caro. Eu acho a padaria muito caro, mas é boa. Aqui no Taboão é boa. E aí, assim, e eu almoço praticamente lá todo dia por conta da facilidade, né? Então, a gente já se serve, é muito mais prático, muito mais rápido. A comida é boa, só acho caro. Mas esse brigadeirão, para vocês terem uma ideia, o que acontece? Aliás, eu comprei um essa semana. Estava tão estressado que eu acabo descontando na comida. Gente, vocês não têm ideia de como eu estava realmente essa semana. Graças a Deus, essas 2 últimas noites aí, eu consegui dormir bem, descansei bastante. Hoje eu estou um pouco melhor, né? Mas passar o feriado trabalhando vai ser complicado. Mas mesmo assim, né? Tô bem melhor aí. E queria agradecer vocês aí por permitir, né, que a gente não tivesse aula na quinta-feira. Bom, esse brigadeiro, pessoal, custa R$ 9. R$ 9. O brigadeiro é enorme. E ele é feito de chocolate. Como eu disse, ele não você fala, como é que eu sei? Bom, eu sei pelo sabor, né? Quando você come, você percebe que é chocolate, parece uma mousse. É diferente, por exemplo, de algumas padarias que você vai comer, é de massa. Já comeram aqueles... Alguém já aí, gente, já comeu aquele brigadeirão de massa? Ele é feito de massa, assim. Ele não é, digamos... como eu diria, de chocolate mesmo. Alguém já pegou esse caso? Já comeu, não? Olha lá, a Daiane já comeu. Então, Daiane, você sabe como é feito esse brigadeirão aí de massa? É o seguinte, as padarias, elas pegam aqueles bolos que sobrou, tal, não sei o quê, então ela bate, a padaria vai lá, bate aquilo, tritura tudo, joga chocolate e faz esse brigadeirão para não perder os bolos que ela tinha antes, né? Então, olha lá, a Luciana falou, ó, não gosto de brigadeiro porque nas padarias pegam tudo quanto é resto, coloca, bate, não é isso, Luciana? Ó, a Luciana está confirmando. Então, Rosê, esse brigadeirão que é de massa é complicadíssimo, tá? Por isso que quando você vai na padaria, a primeira pergunta é de chocolate mesmo? Porque se não for, é porque é o resto dos outros produtos, tá? Toma muito cuidado. Pode falar porque é assim mesmo, ó. Você tá vendo a Luciana confirmar aí porque o tio dela era padeiro e é exatamente assim que faz. Então eu sempre pergunto, é chocolate ou não? Se não for, eu não compro. Na padaria aqui perto de casa é chocolate. Porque você sente pelo sabor, né? E tanto é que tem o tiozinho que entrega o pão, ele fala assim, putz, você vai comprar esse brigadeiro é R$ 9, aí ele faz a conta para saber quanto seria em termos de chocolate. Se você estivesse comprando chocolate, ele faz a conta para saber quantos brigadeirinhos. Eu falo, um desse aqui equivale a 17 brigadeirinhos pequeno, mas ele não faz isso pelo preço, eu acho engraçado. Ele já fez isso comigo 2 vezes, ele faz pela quantidade de chocolate que vai no brigadeiro. Enfim. Então vejam que este tipo de estimativa é uma estimativa. É verdade, Roseli. A Rose vai contar para o filho dela aí, ele quero ver se ele vai continuar comendo isso, né? Enfim. Vou contar para ele. Ontem ele foi almoçar com uma amiga dele lá na Vila Olímpia. Quantos anos ele tem, Eu Roseli? falei, ele tem 24.
Tá, então. Falei para ele assim, olha, prepara o bolso que, né, você não vai gastar R$ 20 lá no almoço. Aí chegou aqui, ai, boi, bem que a senhora falou, gastei R$ 70 no almoço. É isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? É caro. E ainda se ele come esses negócios aí, tem que tomar cuidado, né? Bom, enfim. Mas veja só, pessoal, você faturar 3 milhões de reais vendendo brigadeiro, e de novo, a gente volta naquele exemplo, a gente vê muitos alunos que saem da graduação, não, vou abrir escritório, vou ganhar dinheiro, tal, não sei o quê. Gente, você pode até, digamos, assim, vou falar o meu ponto de vista, a minha realidade, a Rose ou a Luciana, acho que todos aqui, né, não sei a Daiane, não sei a Rosiane, mas para quem tem ou já trabalhou em escritório de contabilidade, a gente muitas vezes sai da faculdade e fala, não, vou abrir um escritório, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico. Você pode ficar rico? Até pode. Tem gente que fica. São poucos, mas tem gente que fica rico. E aí, mas são poucos. A maioria ganha, digamos assim, o suficiente para ter. Tem gente que ganha bem, não fica rico, milionário, mas ganha bem, tem uma boa vida. E a maioria, eu diria assim, pelo menos uns 70% a 80%, né? Claro que você tem aqueles que, puxa vida, sofrem muito, mas de 70% a 80%, ah lá, tá vendo? A Luciana falou que tem um tio contador que é rico, e realmente tem. A minha irmã tem um amigo dela da graduação que o cara ficou rico, rico. Ele falou para ela, ó, eu abri o escritório, montei o escritório, fiquei rico. Não é à toa que ele é conselheiro lá do conselho regional, né? Mas ficou rico, né? Então, Daiane, é assim, se você trabalhar direitinho, tiver um nicho bem feito, você vive bem, você consegue sobreviver, não é, Rose? Não que a gente vai ficar rico, milionário, mas você sobrevive super bem, tá? Consegue, mas você precisa ter dedicação, só que é muita dor de cabeça. Agora, nesse aspecto, você tem que perguntar o seguinte, o quanto que o seu trabalho te dá dor de cabeça, né? E o quanto que vale a pena você trabalhar para você. Essas coisas que a gente acaba colocando no papel, né? Eu inclusive, estou repensando aqui a minha vida profissional, estou repensando, tá? Então, até por conta desses estresses, né, esses estresses aí que a gente acaba passando no dia a dia, né? Professor, acho que foi a Rosiane que assistiu a palestra de quinta de plano de negócio. Acho que foi, eu vi os comentários lá. Rosiane? Acho que foi. Então, até comentei ontem com o Claudinei, falei, essas palestras fazem a gente pensar, né, no que caminho que a gente está, o que está valendo a pena ou não, porque a gente só, não sei, muitas pessoas pensam em plano de negócio só para o cliente, né, mas acho que a gente tem que parar uma hora e ver também, né? Então, uma coisa que eu estou pensando, até opa. Muito bem, pessoal. Então, é o que eu estava falando para vocês aqui em termos de valor em uso, né? Só para a gente finalizar e dar uma paradinha aí para o intervalo. É assim, muito importante é ter as premissas razoáveis. Como eu estava falando para vocês, pessoal, essa coisa, sair da faculdade, vou montar um escritório e ficar rico. A gente faz isso ou acha isso porque as nossas premissas não são, digamos, razoáveis, não são pé no chão. Essa coisa das alunas, como eu disse, elas eram boas alunas, fizeram um bom trabalho, mas as estimativas, né, as premissas não estavam razoáveis. Então, vendendo brigadeiro e faturar 3 milhões de reais, não é que é impossível, mas você tem que vender uma quantidade absurda. Os cálculos delas estavam corretos, ou seja, a forma estava correta, mas as premissas não estavam, né? Eu falei para elas, mas você vai vender no Imbu, mas lá vende muito, mas vende muito só no domingo, tá certo? Nos outros dias você não tem ninguém lá. Nos outros dias, para quem já foi lá, a cidade é vazia, é só os moradores, quem trabalha ali, não tem feira de artesanato lá, né? Pensando nesse exemplo lá do Imbu. Então, precisa tomar muito cuidado. Tá? Por isso que a gente fala, ó, e o peso maior é evidências externas. Porque se você dá muita força, muita, digamos, um peso muito grande para a evidência interna, aí entra a nossa paixão, né? Ah, não, vou montar, vou ficar rico, tal. Você pode acontecer sim, tá, gente? Eu vi um palestrante, acho que foi esses dias aí, né? Falando o seguinte, falou, olha, um especialista em empreendedorismo, é isso mesmo.
vi um videozinho dele, né? E ele falou assim: olha, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, né? Ele falou assim, porque quando você está falando como que ele falou, de empreendedorismo, né? O que acontece? As emissoras de televisão, elas pegam lá um caso e colocam, e fala que o cara ele investiu, o cara ficou rico, falou assim, só que de um caso para um caso de sucesso, você teve centenas de fracassos. Então, o fato de você abrir uma franquia, veja, você tem alguns casos, você tem casos de sucesso, mas você tem milhares de fracassos, então tem que tomar cuidado. Então, essas premissas aqui, claro, né? Estou dando um exemplo um pouco mais abrangente, mas essas premissas têm que ser reais, têm que ser fundamentadas, tá? Ó, deixa eu só ver aqui, ó. Bom, basear as projeções de fluxo de caixa nas previsões ou nos orçamentos financeiros mais recentes, aprovados pela administração. Então, se você está falando de uma coisa que já vem sendo feito todo ano, já é feito aí de forma constante, perfeito, você consegue fazer isso, né? E ainda você pega uma empresa grande que você tem departamentos que fazem isso, você tem as informações fáceis, é tranquilo. Para uma empresa pequena, média, isso aqui já fica um pouco mais complicado. Devem excluir qualquer estimativa de fluxo de caixa que se espera surgir de reestruturação. Então, vamos lá, você vai fazer essas estimativas que você vai fazer, esse fluxo de caixa que você espera. Ali dentro, pretende, ao longo desse período, fazer uma reestruturação, mudar de negócio, vou fazer aí uma mudança de estratégia. Isso não deve ser considerado no fluxo, porque é somente uma estimativa, é somente uma previsão. Pode ser que chegue naquele momento e você não mude a estratégia. Automaticamente, se você não mudou a estratégia, você não vai ter o benefício esperado, então a gente não deve levar isso em consideração nas estimativas de fluxo de caixa, tá? As projeções baseadas nessas previsões ou orçamento têm que abranger, como regra geral, o período máximo de 5 anos, tá? A menos que se justifique fundamentalmente um período mais longo. Por que ele fala de 5 anos, pessoal? Porque passou disso, o período fica muito longo, e aí as incertezas crescem exageradamente. Tá? Então, período máximo para fazer essas estimativas de fluxo de caixa, 5 anos. Mais do que isso, não que você não possa fazer, mas você precisa justificar e levar em consideração que as incertezas aumentam bastante. Tá? Estimar projeções de fluxo de caixa para além do período abrangido 5 anos, pelas previsões ou orçamentos mais recentes, pela extrapolação das projeções baseadas em orçamentos ou previsões, usando uma taxa de crescimento estável ou decrescente para ano subsequente, a menos que uma taxa crescente possa ser devidamente justificada. Gente, nós estamos falando de um ativo, nós estamos falando de um caso em que esses ativos eles vão perdendo ao longo do tempo a sua capacidade de geração de benefício. Tá bom, Rosiane, tudo bem, tá? Fica tranquila. Se você não conseguir, tudo bem, depois terça-feira isso aqui já vai estar lá no site para você assistir, tá bom? Bom, então sempre que a gente pensa nessas estimativas, gente, 5 anos, ou até um período maior, se for o caso, né? A gente tem, digamos que, considerar uma taxa decrescente. Eu não posso considerar taxa crescente. Você tem um ativo que você está usando, ele está perdendo capacidade de valor ou de geração de valor, né? E aí você vai aumentar a taxa? Não pode, não tem sentido, né? Essa taxa de crescimento, então, não deve exceder a taxa média de crescimento, caso ela seja ou constante ou crescente, né? De longo prazo, para os produtos, setores de indústria ou países nos quais a entidade opera ou para o mercado no qual o ativo é utilizado. Então, naquele exemplo que eu falei das meninas, das alunas que fizeram lá a questão do brigadeiro, essa taxa de crescimento, essa taxa de aumento de vendas delas, né, lá no plano de negócios, foi uma coisa que fazia realmente as vendas crescerem muito ao longo do tempo. Tá? Então, elas começavam no primeiro ano você já tinha lucro, mas depois o lucro se tornava absurdo. E por quê? Porque eles estavam colocando uma taxa de crescimento muito grande. E a gente sabe que depois de um certo tempo, pessoal, nosso negócio estabiliza, ele não cresce constantemente. Ele cresce quando inicia e tal. Por quê? Porque logo entra a concorrência, ele vai falar um pouquinho mais para frente disso. Logo entra a concorrência, logo você tem novas tecnologias, muitas vezes muda ali o próprio gosto pensando em termos de alimentos, né? Muda ali o gosto, o sabor, enfim. Então, isso muda, tá? E aí isso precisa ser considerado, tá?
então eu já não posso colocar uma taxa média, seja de crescimento ou estável, maior do que o que a indústria pretende crescer, maior do que os negócios de forma geral pretendem crescer. Não tem sentido. Uma vez fazendo isso, nós estamos falando de um negócio assim, muito fora, as premissas muito fora da realidade. Tá bom, pessoal? Bom, vamos tomar um cafezinho, pessoal? São 10h05, 10h20 a gente volta. Pode ser? Tudo bem? Que horas, professor? Eu não escutei. 10h20, né? Tá. Tá bom? Bom, eu vou parar a gravação, mas eu vou ficar basicamente online aqui, e o link para se alguém sair, o link é o mesmo, tá bom?